Seja muito bem-vindo a mais um episódio de NeuraCast, aqui a cada quinzena, às terças-feiras. Hoje eu tô aqui com mais um super convidado, Cristiano Rosa, professor, pesquisador da Universidade de São Francisco. Cristiano, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. Marina, eu que agradeço o convite. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí. Tenho certeza que será um bate-papo muito interessante para todos. Sem dúvida, não tenho dúvidas disso. E como vocês já sabem, a Neuroeficiência é uma empresa que promove autoconsciência, desenvolvimento através da neurociência aplicada a desenvolvimento humano para a vida como um todo. Então hoje a gente vai falar aqui sobre anatomia humana, sobre o corpo, sobre a mente, e o Cristiano vai contar um pouquinho pra gente como é que ele chegou nesse universo, o que te fez querer ser professor e desvendar esse mundo, quem que é o Cristiano por trás do pesquisador. Conta pra gente. O Cristiano, por trás do pesquisador, é uma pessoa que morria de medo de cadáver e foi trabalhar com cadáver. Não acredito. Sério. Eu cursei na minha graduação fisioterapia, mas nunca atuei como fisioterapeuta. E durante essa trajetória, eu tive a oportunidade de ter contatos com diversos professores que me motivaram a seguir a carreira docente. No primeiro semestre já do curso, eu tive contato com a anatomia humana. Tive a oportunidade de estagiar no laboratório de anatomia e a partir de então estou lá. Me apaixonei. Mas você sempre sonhou, Cristiano, em ser médico, por exemplo? Sempre sonhou em seguir uma carreira nessa área de fisioterapia? Ou como é que era o Cristiano criança? O Cristiano criança era uma pessoa que pensava em fazer engenharia mecatrônica. Olha só, tudo a ver, né, gente? Tudo a ver. Depois eu fui para a carreira policial e a partir de então cursei fisioterapia. Como eu nunca trabalhei com a fisioterapia em si, né, já me apaixonei pela área docente logo na formação, eu acabei deixando a formação da parte clínica de lado e me dediquei à docência, porque eu verifiquei que é ali que eu me encontrava. Então foi muito bom para a minha trajetória prévia, que me deu um olhar clínico muito importante durante a graduação, mas após a graduação acabei me destinando mais à parte docente mesmo. E quem que te inspirou nessa trajetória, nessa escolha de carreira? Nós temos diversos professores ali para mim que foram cruciais na minha escolha. Mas uma pessoa muito importante foi um professor chamado Marcelo Zanesco, que inclusive hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele. Que legal. Então, quer dizer, você está sentando no mesmo lado da mesa agora com pessoas que te inspiraram na jornada. Exatamente. Hoje eu posso dizer que eu sou um privilegiado, né, por estar numa área que gosto muito e com pessoas que, né, me colocaram, né, nesse caminho e me inspiraram bastante. Muito bacana. E da onde veio essa questão de, antes de ir para a área docente, né, falando de engenharia, de tudo que você pensou em fazer antes? Meu pai ele trabalhava numa metalúrgica e durante todo o processo de vivência, né, vivendo a empresa junto com ele, eu fui conhecendo a parte da engenharia mecatrônica, que ele, né, era o auge na época. E depois acabei me afastando um pouco, né, dessa trajetória e fui destinado para a área da saúde. E a partir de então eu me apaixonei. Não me via mais fazendo outra coisa que não fosse a parte docente, mas voltado para a área da saúde em si. Que legal. A gente sempre fala, né, Cristiano, que metade de quem somos Claro, tem a genética, tem o fisiológico, tem o biológico, mas 50% também tem o ser modelado pelo meio, pelas pessoas, pela família, pelas influências dos professores, as inspirações. Então, é muito interessante ver a sua trajetória de o que você idealizou de fazer, de ser, né, na essência, e estar lá e viver um pouco essa profissão do seu pai e ficar curioso do que poderia se tornar a profissional. E depois ter esse direcionamento para uma outra área e finalmente da fisioterapia a gente está em anatomia humana hoje em dia. Anatomia humana. Exatamente, essa questão da influência, principalmente nos nossos valores, né? Eu acho que a parte do meio social, ela influencia muito. Inclusive, na anatomia, propriamente dito, eu acabo falando bastante sobre isso, né? Existem marcas anatômicas que são deixadas no nosso corpo às custas dessas questões de influências sociais. Marcas anatômicas por conta de questões sociais, vocês ouviram? Fala mais sobre isso. É muito legal, né? Quando a gente pensa em desigualdade social, todo mundo pensa para aquele lado financeiro, né? Mas existem vários tipos de desigualdades sociais, né? Desigualdade regional, desigualdade de gênero. Então, quando a gente verifica essa questão das desigualdades sociais em si, a gente consegue notar que desde o contexto da educação lá no passado, várias coisas eram destinadas de acordo com o que a cultura permitia acontecer. Perfeito. Então, por exemplo, o uso de espartilho muito apertado pelas mulheres lá no passado para ser mais charmosa, para conseguir um bom casamento. Né, cursava com escolioses, como os artigos científicos, né, hoje já começam a descrever. Alguns tipos também de desigualdade de gênero já colocavam que homossexuais tinham um crânio menor, ou que falavam que o cérebro era menor e por isso influenciava nessa questão. Ou seja, tentavam utilizar da anatomia por algo não palpável para justificar uma identidade.
Perfeito. Então, a gente verifica aí, né, várias situações em que a desigualdade social, seja de gênero, seja regional, seja a parte financeira também envolvida, traz pra gente alterações e deixam cicatrizes no corpo. Por exemplo, né, uma coisa que eu vi bastante agora vindo para São Paulo é a questão das pessoas que estão em situação de rua, né? A gente já sabe que a exposição ao sol, exposição a luzes, né, de partes artificiais também altera toda a nossa questão da melatonina em si. Claro. E Toda aí, a produção química que a gente tem é impactada pelo como a gente vive, né? exatamente, nosso maior órgão receptor é a pele. Sim. Então, a gente verifica várias alterações que essa desigualdade social vai deixando marcas nessas pessoas, inclusive tanto na parte da pele quanto em outros órgãos. Super legal, dá pra ver que você é apaixonado pelo assunto. Sou suspeita a falar que eu amo anatomia. O que você mais gosta dentro da área? Conta pra gente. Eu gosto da humanização, né? O primeiro paciente é o cadáver. Então, o primeiro contato que as pessoas têm durante a formação na área da saúde é o cadáver. Então, tudo ali começa com a questão do respeito, Claro. né? Então, para mim, essa parte da humanização, do acolhimento ali com o estudante, mostrar para ele a importância daquele corpo que está ali para estudo, já começa todo um trabalho não só de uma formação técnica, mas também de uma formação humana. Então, Claro. essa humanização para mim é o que eu mais amo, não? De respeito, né? Exatamente. E aí, a partir disso, de se doar literalmente o próprio corpo, a gente poder expandir com técnicas, ferramentas e inovação para as próximas gerações. Exato. Eu confesso que a primeira vez que eu toquei numa medula, eu tive uma problemática enorme, porque me remeteu a um shimeji, uma coisa assim, meio... Nunca mais, por um tempo, eu não comi mais e fiquei pensando, gente, como é lidar com cadáveres, com mente, com cérebro em ação ali, vivo, né? De certa forma, ainda os resquícios de algo que se foi, mas que ainda é e que serve aí para um estudo que é perpétuo, né? O que eu acho muito interessante essa sua colocação é que cada estudante, cada pessoa, né, às vezes é só um visitante, mas não é um estudante da área, ele remete pra gente uma expectativa e uma experiência diferente. Sim, Para uns, às vezes, é traumático, e a gente tem que entender isso como docente. claro. E para outros também é algo surreal, que era o sonho da vida dele poder tocar. Uma fala muito interessante de um estudante que eu tive da psicologia, que ele pegou, me pediu para, né, tocar a parte do encéfalo, do cadáver ali, e eu falei para ele, né, com todo cuidado, coloquei em suas mãos, ele disse, nossa, quanta coisa não passou aqui, né? Sonhos, Ó, tô arrepiada. quantos pensamentos, quantas ideias, quantas memórias não foram contidas ali, né? Enquanto para outros é apenas uma peça. Então, pra gente que estuda anatomia, a gente tenta passar para todos que a nobreza daquela questão em que o corpo está sendo, seja ele doado voluntário ou seja ele doado de forma estatal, que são as duas possibilidades que a gente pode adquirir um corpo para estudo, ele é uma peça rica. Então, o respeito é uma coisa que a gente deve deixar, tendo essa expectativa de, nossa, o que passou por aqui, ou, né, do receio e a gente trabalhar isso. Aproveita, Cristiano, compartilha com a gente, que eu acho que aqui a gente tá também para promover consciência. E às vezes as pessoas não sabem qual é a forma que, de forma voluntária, a gente pode doar os nossos órgãos para estudo. Muito obrigado. Até para falar sobre isso, eu acho que é muito importante. Existem dois meios de doações de cadáver. Um que a gente chama de doação voluntária, é onde a pessoa em vida, ela tem a intenção de doar, então ela procura alguma instituição de ensino que tem um programa de doação voluntária de corpos e preenche uma ficha e faz todo o aspecto técnico, né, burocrático para essa intenção de doação. Mas uma coisa que é muito importante, Marina, as pessoas, elas têm vontade quando está em vida. A partir da hora que ela evoluiu para óbito, quem tem a tutela do corpo são os familiares. Então, junto com a intenção de doação, também temos que trabalhar a parte de conscientização dos nossos familiares. Então, qualquer universidade que tenha um programa de doação voluntária, né, já prescrito, já trabalhando ali e ativo, ele pode estar recebendo esse corpo, né, sendo destinado pelos familiares. Perfeito. Isso é um caminho. Um outro caminho que era o mais comum, hoje já está bem dificultoso, até pela tecnologia, né, diminuiu o número de doação, é a doação, né, voltada pelo Estado. Porque quando uma pessoa ela não é reclamada, isso é um ponto muito importante. O pessoal chama de cadáver desconhecido, indigente. Isso são termos mais populares, porque ele é conhecido por alguém, muitas vezes ele tem a documentação. Indigente ele não é, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, né? Então o termo mais adequado para essa parte de doação são cadáveres não reclamados. Então cada estado tem a sua parte burocrática. Então, uma pessoa que evoluiu para óbito, ninguém reclamou o corpo, ele está sob a tutela do Estado. E aí o Estado tem os programas, as universidades que são adaptadas para receber esses tipos de corpos, eles entram em contato com as universidades, por uma ficha rotativa normalmente, Tá. e aí
faça a doação via Estado. Então, a universidade, ela não é dona do cadáver, ela tem a tutela do cadáver. É quase que uma concessão para o uso por um período, enfim, né? Isso, é para pesquisa, para estudo. Então, tudo que foge disso não pode ser utilizado. Tá. Nossa, super. Gente, que burocrático, né? Quem imaginava que querer ceder e doar de forma voluntária passasse por tantos processos até chegar nessa ponta, né? Sim. E é muito legal de ver o respeito e a humanização que você está dizendo, né? Pela qual, pelo menos você como docente, inspira nos alunos e nas pessoas que têm o prazer aí de encontrar no caminho para desenvolver. Sim, porque é um ato, uma nobreza, né? Então a gente valida muito essa questão, né? Uma pessoa que tem uma intenção, hoje os programas de doações de cadáveres, eles estão bastante em alta, né? O professor Kennedy da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Ele tem um programa muito interessante. Não vou citar outros, porque senão vou estar em falha, porque existem vários programas de doação voluntária, mas é muito interessante o cuidado que se tem, desde a captação de voluntários, bem com a tratativa dos corpos. Perfeito. É bem legal. E, Cristiano, conta pra gente, assim, dentro de tudo que você viu, aprendeu, trocou, se desenvolveu, evoluiu, que memórias durante esses processos como pesquisador, professor, em frente de uma sala de aula de alunos que estão com sede para aprender sobre o corpo humano, sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, te marcaram mais, assim? Vem alguma história, algum episódio mais específico? Existem várias histórias, pelo menos da minha trajetória docente, que para mim me marcaram bastante. Uma delas é a verificar, né, que nós estamos tendo a entrada de muitas pessoas que estão com uma idade um pouco mais avançada que o padrão, normalmente, tem uma dificuldade maior, mas a gente verifica que a dedicação, né, quando ela é aplicada, ela consegue superar os desafios de forma muito tranquila. Então, né, a memória que fica para mim é saber que eu pude ajudar na construção de um sonho de uma pessoa que por ela e pela sociedade muitas vezes é desacreditada, né? Não vou citar um quadro em específico porque foram várias pessoas que passaram nessa mesma situação e chegou lá na frente e vieram falar assim, Cris, eu consegui. Então isso pra mim não tem mais superação do que essa emoção que foi dada, esse sentimento que foi gerado. Que legal. Então, muito E legal. na sua trajetória pessoal, Cris, assim, teve momentos que você achou que você não conseguiria Na minha parte acadêmica, na vida? na vida, se eu falar que não, é mentira, porque eu vim de uma família simples, né? Estudei em escola pública desde sempre. E hoje, a facilidade de uma bolsa, de um financiamento, está um pouco mais facilitado. Né? Na minha época, que não faz tanto tempo assim, já era um pouquinho mais dificultoso, né? Então, teve horas, sim, que eu pensei, poxa, eu não vou conseguir. Né? A minha rotina era acordar 5 horas da manhã, pegar um ônibus, ir para estudar, para chegar às 7h30 na universidade, acabar a minha aula das 7, que era das 8 até 1h40, já entrar 2 horas na própria universidade, onde eu tinha, né, o meu estágio, ficar até 11 horas da noite. Tava facinho a vida, viu? E voltava, chegava em casa 1h, meia-noite e meia, né, porque eu morava em outra cidade, que na realidade é divisa de estado, né, eu morava até em outro estado, propriamente dito, e fazia essa jornada durante 5 anos. Então, teve horas que eu falei assim, não vou conseguir. E aí você usa aquelas estratégias, né? Chega em casa cansado, precisava estudar para o outro dia, pé no chão, gelado, para te manter acordado. Olha lá, gente, dicas estratégicas, tá? Conectando a emoção, diminuindo ali o límbico, cognitivo em ação. Exatamente, um café e um chocolate, ou uma coca Estimulando ali a dopamina, a adrenalina. Exato, já vai juntando o conhecimento que foram adquiridos ali durante a formação. Então tiveram horas assim que eu pensei, poxa, eu não vou conseguir. E uma das maiores, né, curiosidades eu morro de medo de cadáver. Olha só, gente, não é possível. Ele tava falando de cadáver, até agora ele tem medo de cadáver. É uma coisa que eu trabalho em terapia, né? Façam terapia. Até hoje? Até hoje eu Olha, lido que com legal. isso. Né? Eu tenho medo, né, da situação velório. Tá. Né? Lidar com cadáver no IML, no próprio laboratório, no Centro de Estudos de Anatomia, para mim é um local de paz. Mas eu tenho uma problemática com o ambiente, né? Com a ambientalização do velório em si. Então hoje eu estou lidando melhor com essa questão graças à terapia. Mas estou evoluindo. Mas de onde veio? Teve alguma coisa traumática ou... Não me recordo. É uma coisa que eu acredito que o hipocampo travou ali. A parte de memória, de aprendizagem, alguma coisa às vezes faz por bem, né? A gente não se recordar de alguns eventos. Porque o medo no final é isso, né? Ele é um sistema de proteção do próprio organismo para que a gente não reviva situações que causaram dor. Então, no final das contas, somos seres emocionais, todos sentimos medos, alguns mais conscientes, outros menos, e que bom que temos bons profissionais nos apoiando aí na evolução de gestão emocional como um todo, né?
Exatamente. E é muito importante validar essa questão que até os filmes hoje estão trazendo na importância de todas essas emoções. Total, falando de Divertidamente, que tá bombando, né? Exatamente. E essa questão do medo, ele é essencial pra gente, né? Ele é Sim. um mecanismo de proteção exacerbado que nós temos no nosso sistema nervoso aí Sim. atuante. Sem dúvida. E até aproveitando, acho que é legal falar, né, sobre o Divertidamente. Tem muita gente falando, eu sou super fã da franquia, né? Também. E acho que precisava muito dentro do mercado a gente começar a falar mais sobre emoções, sem o tabu de não poder sentir. Né, gestão emocional não é suprimir o que sente, é identificar, reconhecer, entender por quê. E aí, o que você faz com tudo isso, né? De maneira que cada vez seja menos corretivo e mais preventivo. E é claro, gente, que apesar de eu amar o filme, e as emoções não são tão simplificadas assim na vida real e no cérebro, né? Sim. Não tem é o medo, é a raiva, é a ansiedade, como se tudo tivesse separadinho e cada um tem o seu momento de protagonismo. Não é assim na vida real, né? É muito mais complexo e profundo na central de comando. E enfim, mas acho que é uma pauta super importante de a gente começar a desmistificar, né? Exatamente. E como eles até trazem para um público que não são profissionais da área. Então, essa é uma questão da importância de como levar a informação, se essa informação está correta, ela tem que ser distribuída mesmo. Perfeito. Eu acho muito importante, eu acho muito válido, porque infelizmente a internet, por mais que ela seja boa, muitas informações, muita fake news é dada sobre diversas partes de conhecimento. Sim. E essa é uma preocupação para nós, formadores de profissionais da saúde, de profissionais de exatas, de humanas, que nós temos, porque nós temos uma parte educacional firmada por referências bibliográficas, que muitas vezes ela vale menos que a voz de um blogueiro. Perfeito. Então, e aí a gente tem um movimento, a gente estava discutindo isso agora, de remar contra a maré. Exatamente. Né? Enquanto vamos trazer alguns dados aqui que eu acho que é importante. Neurociência, gente, é uma área muito nova. Muito nova. E a gente tem um neurocientista a cada fim de semana sendo formado com cursos intensos e rápidos. E não é assim. Essas verdades absolutas que estão sendo ditas, óbvio, a gente simplifica num filme para trazer acesso, né, descomplicar conceitos, trazer e democratizar a informação. Meu livro é da mesma forma, né? Eu trago o cérebro como um personagem, é lúdico, é acessível. Escrevi para uma criança de 12, 10 anos entender, claro que tem sua profundidade, o techniquez, mas isso tudo também traz essas fake news, né? Isso tudo traz algumas generalizações. A gente só usa 10% do cérebro. Mentira, gente, a gente usa o cérebro inteiro, tá tudo conectado. Tem uma parte menos consciente, né, racional ali presente, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Não foi até o século XIX que a gente descobriu que era tudo elétrico. Sim. Né? Foi agora, foi recente. Então, é claro que a gente precisa... A gente tá atrasado? Tamo. Mas não porque a gente é incompetente. Porque a gente simplesmente tá falando do sistema mais complexo que o ser humano teve capacidade de ter alcance até hoje. Então, tem muita coisa para ser descoberta, né? E quantos grandes neurocientistas não fizeram alegações e 10 anos depois a gente vê caindo por terra algumas coisas. Então, tá tudo muito ainda em transição. Exatamente. E quando a gente fala da internet, não estou querendo dizer que eu sou contra, não. Sou totalmente a favor ao processo de distribuir a informação, mas que essa informação seja correta. Temos diversos profissionais, né, da área tecnológica aí que acabam divulgando informações excelentes, então vale a pena. Mas infelizmente tem profissionais que aproveitam dessa maré, né, não são formados na área, mas são formadores de opinião que acabam prejudicando. Né? E aí, obviamente, a gente é a favor de que a gente possa multiplicar toda essa informação, né, Cris? Exato. Não é à toa que a gente está aqui hoje. Exato. Você é uma das primeiras pessoas que nos apoiou lá na Neuroeficiência, sempre junto, sempre seguindo, apoiando, compartilhando, divulgando. E é isso, que a gente possa multiplicar e potencializar, né, o talento de cada qual. Exato, porque tudo que é bom a gente tem que dar o apoio. Né? Eu ouvi até na própria internet falando, né? Pô, você tá vendo um amigo fazendo um trabalho legal. Deixa o like, comenta, impulsiona, porque você verifica que aquela informação sim é importante para chegar para as outras pessoas. Sem dúvida. Então, acho que essa questão do apoio, dessa troca é muito importante. Viu, gente? Fica a dica, compartilha, que a dopamina sobe. Aqui a gente faz mais conteúdo legal para você. Cris, me conta, você coordena várias disciplinas e programas. Isso. Como é que você conta um pouco delas? Como é que você concilia todo o seu dia a dia? Porque muitas funções, a gente sabe que o cérebro também não consegue multitarefar e a gente tem que começar a ter estratégias de produtividade, tudo isso. Como é que é o seu dia a dia?
Então, eu tenho uma vida bastante corrida, né, devido às funções e aos componentes que eu acabo trabalhando. Hoje eu estou somente com a morfologia, né, desde quando eu optei por trabalhar com a parte docente, eu tentei focar em uma área só, que é a área morfológica. Perfeito. Tá? Então, nessa área morfológica, em qual área trabalho? Eu trabalho com anatomia humana e as suas especificidades, né? Trabalho também com a parte da patologia. Legal. Então, eu junto o normal e o doente. E trabalho com a parte da medicina legal, que está intimamente relacionado com essas duas áreas. Então, trabalhando nestas áreas, eu acabo direcionando o meu tempo para o estudo morfológico. Então, por exemplo, hoje nós já sabemos mais ou menos como será o semestre seguinte. Então, você já organiza seu dia de acordo com os componentes curriculares que serão ofertados. Perfeito. Né? Eu tento concentrar os meus componentes curriculares o mais próximo possível da minha cidade. Hoje eu moro em Bragança Paulista, então eu já verifico que a estrada me consome muito mais tempo. Sim. Né? E a sala de aula, ela não é somente 4 horas aulas que estou lá. Tem muito mais por trás de tudo isso. Claro. Então, eu tento otimizar para que eu não fique louco de acordo com a rotina. Então, né, para que eu dê conta de tudo que eu me proponho a fazer, eu acabo colocando na agenda. Né? Hoje eu já não confio mais totalmente tanto no meu lobo temporal, que tem a memória, no meu hipocampo, a parte de memória recente ali, eu já não consigo mais me adaptar de tanta demanda, porque senão eu vou acabar sobrecarregando ele e deixando outras coisas que são importantes de lado. Isso é muito legal, acho que vale um adendo aqui, né? As pessoas, elas tendem a falar, ai, mas minha memória, eu não tô conseguindo. Gente, o cérebro, ele é uma máquina de processamento ilimitado, né? Especialista em processar informações, não de memorização. É igual um computador, tem capacidade limitada. Se você tá pondo muita coisa acima, o fluxo de estímulos e informações que a gente tem no dia a dia, é claro que a gente vai deixar alguma coisa passar. Então olha aqui minha listinha, gente, para não esquecer. A gente se prepara, a gente anota. Dessa forma a gente tira e consegue executar. E aproveitar os aplicativos que nós temos aí hoje em dia, a própria agenda. Tecnologia a favor, né? A favor. Então, essa parte de você colocar, se programar, colocar numa agenda, colocar um planner bem bonitinho para você consegue lidar com muitas coisas. E uma coisa que é muito importante, Marina, não deixar a sua vida pessoal de lado. Por mais que eu tenha toda essa rotina, eu tenho uma filha linda de 15 anos. Qual é o nome dela? Então, ela chama Júlia. Júlia, beijo, Júlia! Ela é meu tudo. Então, além dessas tarefas que eu tenho que me organizar, porque parte do tempo é dela, parte do tempo é da minha noiva, da minha família. Então, eu tenho que me colocar e me permitir, né, saber que meu cérebro não vai dar conta de tudo aquilo se eu não ajudá-lo a dar conta. Então, usar a tecnologia a favor, né, colocar ali uma agenda, seja no celular, que está literalmente nas palmas das mãos, seja numa agenda física, que eu prefiro mais, né, a parte ali de anotar, de poder riscar, de poder grifar. Eu ainda estou nessa geração. Né? Então, eu acredito que você se organizando para o seu trabalho, mas sem deixar a sua vida pessoal, né, de lado também. Eu acho muito legal você trazer esse ponto, Cris, porque assim, primeiro que você falou de patologia e quando a gente fala de transtornos, que não é nem doença mental, né? Uhum. Mas burnout tá aí, Sim. né? Quem nunca se sentiu nesse lugar, ou conhece alguém que está, ou conhece alguém que esteve. E esse esgotamento mental, ele vem por falta de limite. Só que quem coloca o limite somos nós, né? Então, assim, são acho que o último estudo que eu tenho em mente, 33 milhões de trabalhadores no Brasil sofrendo de burnout, né? A gente foi elencado pré-pandemia em segundo país de maior depressão global do mundo. O primeiro país de maior ansiedade. Isso pré-pandemia. Então não dá pra gente falar que foi a pandemia que causou tudo isso. É uma sequência de eventos que chegam nesse colapso que a gente tá vivendo a nível mental. E esse equilíbrio que ele tá trazendo de o quão é importante eu ter um momento dos meus hobbies, da minha família, do equilíbrio, do estudo. Não é só sobre trabalho, não é só sobre fazer, para ter, para ser. A gente é antes de mais nada. Exatamente, eu até comento isso com os meus estudantes, Marina. A universidade, como o próprio nome já diz, ela te propicia um universo de situações. E tem que aproveitar um pouquinho de tudo. Então, você fazer uma universidade hoje em dia é estudar, é ir no churrasco com os amigos, é se permitir, às vezes, sair daquela aula que você não está com a cabeça para aquilo, para fazer alguma outra coisa que você está, né, dando um foco maior naquele momento. Então, a gente acaba, infelizmente, né, invertendo os papéis aí de colocando só como prioridade só o que é ofício, o que é trabalho e o que nos preocupa, né, mais naquele momento. E não se preocupa em se organizar ou procurar ajuda para aquilo. Perfeito. Então, acho que o que você pontuou aí é muito interessante, que nem nós temos aí o burnout bem em alta hoje, não estava com tanta evidência anteriormente, às vezes por falta de ferramenta para diagnosticá-lo. Perfeito. Né? Então, não Era foi desconhecido, era né? desconhecido. Os termos, inclusive, vão sendo aprimorados. Agora Exato. tem o burnout, né?
Mas, enfim, no final do dia é tudo sobre a própria mente, né? Que Exato. gera comportamento e assim, gente, fazer a gestão do nosso emocional, se reconhecer no todo e entender o porquê, isso é inteligência emocional, né? Então, a gente vive, parece que tentando agradar o fora, o externo, né? O mundo, se encaixar no quadrinho que a sociedade espera. E aí a gente vai se distanciando desse lugar de quem somos no dia a dia. Então, E essa questão da sociedade, como você colocou, né? Se moldar é muito importante, né? Porque existe um corpo biológico que nós temos sim, e existe um corpo social ao qual a gente se apresenta. Eu posso chegar aqui e falar, sou cristiano, para quem não está me enxergando, porque nós temos diversas pessoas com algum déficit visual. Eu sou um cristiano, sou uma pessoa branca, de 1,80 m, sou uma pessoa loira. Então, ou seja, isso é como estou me apresentando, perfeito. né? E a sociedade hoje, ela se aprimora do corpo físico do indivíduo, onde a gente se molda as partes das tendências, né? Não, hoje a tendência é ser magro, hoje a tendência é ser musculoso. Então a gente vai... Aceitação por pertencimento, né? Exatamente. Então existe um corpo social e Perfeito. existe um corpo biológico, físico. Né? E aí Então, não é à toa que a gente vê tanta distorção cognitiva em filtros e querer ser. E aí, o que é essa utopia que não existe, né? Que é a perfeição na cabeça de cada um. exato. Exatamente. Falando de marcas anatômicas que você comentou, causadas pela desigualdade social, pegando esse gancho teu, teve alguma coisa, assim, na tua carreira que você tenha visto que surpreendeu nesse sentido? O que eu verifico, Marina, que, tipo, anteriormente à fase dos programas de doações de corpos serem mais fundados na nossa região, eles vinham pra gente, os corpos doados, por situação de estado. Sim. Né? Que muitas vezes a pessoa era uma pessoa que não foi reclamada, que vivia em situação de rua. Sim. Então você verificava pela idade que a fisionomia não condizia com a idade do documento do indivíduo. Perfeito. Então a gente verifica ali que várias, né, cicatrizes literalmente ali às custas de marcas de expressões são dadas, posicionamento do corpo durante o achado, né, no local onde ele foi detectado o óbito. Então a gente verifica que várias marcas literalmente anatômicas demonstravam sofrimento. Perfeito. Então foi esse motivo que me fez a estudar um pouquinho mais sobre essas marcas anatômicas da desigualdade social. Muitas vezes a gente passa por uma rua, até pela parte cultural, a gente fica com receio das pessoas que ali estão, porque nos foi ensinado, é perigoso, existe uma violência urbana, mas existem seres humanos ali que são frutos de uma desigualdade ao qual tiraram uma oportunidade da vida dele e que o colocou naquela situação muitas vezes. Sim. Não estou generalizando, mas é a grande maioria. Então, você verifica que você olha lá e você fala, nossa, que pessoa sofrida. Ou seja, a própria desigualdade social já deixaram marcas anatômicas que pessoas de fora, sem ao menos conhecer o ser humano que está ali, percebem. Que loucura, né? É muito interessante. E a gente verifica que essas marcas anatômicas também se dá no transtorno depressivo maior. Perfeito. Né? Então, Perfeito. quando a gente verifica que essa exposição a muita luminosidade, porque essa pessoa ela não tem um quarto para dormir, não é escura, ela está exposta tanto à luz natural quanto à luz artificial constantemente. A melatonina ela é um neurotransmissor muito importante para a gente quando a gente pensa, né, na questão do ciclo, né, biológico, do ritmo circadiano. E essas pessoas elas estão com o número, né, dessa melatonina diminuído. Né? A melanina muitas vezes em alta por conta da grande incidência de luminosidade na pele e a melatonina em queda. E essa melatonina baixa, ela deixa a pessoa já mais, né, resistente à insulina. Então nós teremos muitos diabéticos, né, que estão em situação de rua, gerado por essa parte da exposição à luminosidade, por conta da desigualdade social que o colocou nessa situação. E o transtorno depressivo maior já está intimamente relacionado também. Né? Quando a pessoa tem uma exposição excessiva, né, a esse neurotransmissor produzido pela glândula pineal, ele pode entrar em um quadro de transtorno depressivo maior e evoluir para um quadro de suicídio. E pessoas que estão também com déficit dessa melatonina, ela também está, né, exposta ali a um quadro de transtorno depressivo, que eles chamam de transtorno depressivo sazonal, né, que varia muito de acordo com a estação. Com a estação. E aí, só lembrando, então, pra gente simplificar algumas coisas. A gente tem lá os nossos neurônios se comunicando, o espaço onde eles se comunicam é a sinapse, onde acontece a conversa entre eles. E ali a gente faz o quê? A produção de neurotransmissores, que são esses elementos químicos que ajudam a nossa função de movimento, de estarmos vivos, de comportamento, de tudo isso. O que são neurotransmissores?
neurotransmissores. Adrenalina, dopamina, serotonina, melatonina. E aí, alguns desses, todos em equilíbrio, fazem estarmos bem e saudáveis. Quando algo está, por um período grande, né, vicioso, em desequilíbrio, a gente começa a ter todos esses transtornos que se tornam doenças e aí, eventualmente, perdas de vidas, literalmente. Acho que não tem outra forma de colocar isso, né? Exatamente, porque o tempo hoje, ele é o que nós temos de mais precioso, né? E muitas vezes a gente acaba desperdiçando, então perda de vida, literalmente. Eu vou te falar que, assim, isso é o que eu mais ouço quando a gente vai fazer trabalho e consultoria nas empresas. Porque a gente não tem tempo. Não tem tempo porque não prioriza. Exato. Porque a única coisa que a gente deveria conseguir controlar é o tempo. Se isso a gente não vai priorizar como me colocar em primeiro lugar, ter os meus hobbies, cuidar da alimentação, tempo de estudo, tempo de desenvolvimento, tempo de trabalho, quem vai fazer por você? Quem vai entrar no teu comando executivo ali e falar, agora é hora de pé pro ar, né? Botão do stop, igual Divertidamente. Feliz se a gente tivesse botões assim que liga e desliga, mas não é assim. Exatamente, o importante nisso é aprender a dizer não, né? O não, ele é muito importante. Eu acho que para pessoas que têm muita atividade é uma das coisas que mais dá trabalho de aprender a fazê-lo. Eu falo isso que eu tenho uma dificuldade muito grande. Legal, ótimo que você botou na roda. Conta pra gente, pior dificuldade aí que você teve para se posicionar nesse lugar. Eu sou uma pessoa muito solícita. Eu gosto muito de estar ajudando. Se eu crio algo que pode facilitar o trabalho, eu não escondo aquilo, eu tento divulgar, eu tento compartilhar para que aquilo seja, né, algo que ajude outras pessoas também. E muitas vezes, por ter esse perfil, as pessoas me pedem ajuda e eu também quero ajudar de alguma forma. Vão surgindo convites, vão surgindo tarefas que acabavam tomando bastante do meu tempo e eu acabava deixando a minha vida, do meu cuidado, para cuidar dos outros. E aí eu cheguei em um momento que eu falei assim, poxa, e o meu momento? Então eu tive que voltar, né, o pensar para mim, e não somente para os outros. Perfeito. E falar assim, não, nesse dia eu não posso, esse dia é o dia que eu vou treinar. Perfeito. Não, esse dia eu não posso, porque esse dia é o dia de eu melhorar a minha alimentação, porque eu vou no mercado, vou fazer supermercado, vou cuidar da minha alimentação durante a semana, vou me preparar. Não vou porque esse dia eu vou me permitir não fazer nada. Então aprender a falar não, para mim, foi muito difícil. Sim. E muitos colegas que estão nessa parte acadêmica, que tem uma sobrecarga de atividades, relatam que falar o não, principalmente para sua parte gestora, é uma questão muito difícil, porque ele entende que o falar não é se deixar disponível para a sua gestão. E não é bem assim. Isso é uma crença bem limitante, né? Exatamente. Porque no final, se o meu copo tá meio cheio e eu preciso doar ele o tempo inteiro, uma exceção é algo, ok, nosso corpo faz a homeostase, se eu precisar, eu reequilibro minha energia interior, mas quando for exceção. Se isso se torna uma regra cíclica, energia escassa, gente, uma hora a conta vem. Exato. Uma hora a estafa mental tá aí. A gente não produz dopamina suficiente, a gente não levanta da cama. E aí, se eu não faço por mim, ninguém faz. É aquela coisa de botar a máscara em você antes no voo, né? Uhum. Antes de colocar na criança. Exatamente. E o que é interessante é que ninguém pode fazer isso pela gente, né? Não. É muito interessante. É um caso ao qual a gente não entende até passar por ela. Sempre estudei sistema nervoso desde a minha trajetória acadêmica. Amo, é o sistema que eu mais gosto. Quando me perguntam, Cristiano, da anatomia, qual é o sistema que você mais gosta? É o sistema nervoso. É pela sua parte mais complexa, mas também, mesmo estudando um pouquinho sobre ele, como você mesma colocou, ele está surgindo coisas, né, novas direto. Inteiro, né? E durante esses estudos, a gente sempre ouvia falar ansiedade, depressão. Ansiedade, depressão. Mas eu não soube o que era ansiedade, literalmente, até ter a minha primeira crise de ansiedade. Perfeito, perfeito. E é muito disso, né? A gente fala de empatia, viver o que o outro tá vivendo. Desculpa, eu nunca vou viver o preconceito que um negro sente. Não vou. Eu posso ter a compaixão de tentar compadecer com a dor que ele sente. Mas eu não vou sentir o preconceito que ele vive na pele, nem tendo sentido preconceito numa cidade nos Estados Unidos que eram só negros. Não vou, é diferente. Então, é difícil quando a gente coloca nesse lugar, mas é importante a gente tentar estimular e desenvolver. Sim, né? Exatamente. Muito legal. Cris, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Curiosidades fascinantes, mitos e tabus. Tem alguma coisa assim? Vamos falar das fake news. Vamos lá. Alguma coisa aí que te pipoca na mente? O que chega pra gente muito em visita em laboratório é: a unha cresce, o cabelo cresce depois que morre.
Não. Muito bom, eu nunca tinha pensado nisso. E porque muitas vezes o pessoal vê num quadro de exumação o cabelo, a unha ainda ali, né? Dependendo do tempo que esse cadáver está sendo exumado, ou até no próprio laboratório, não cresce. O que existe, né, é um processo de desidratação, né, no cadáver, então que estava posto no tecido conjuntivo, mas dentro ele fica um pouquinho mais para fora. Mas são poucos centímetros ali, dependendo, né, o tecido que a gente está analisando, ou a estrutura. Então, não cresce, tá? Ele vai degradar. O que a gente verifica também, né, é que o cadáver, pessoal, eles não ficam pendurados, ele tem todo um cuidado, né, na maioria das instituições que lidam com essas peças raras, né, a gente coloca ou num tanque de formol, ou numa câmara fria, que dependendo da universidade, utiliza essa parte, né, do congelamento ou do resfriamento, ou num outro processo de glicerina, né? Mas, então, toda vez que chega lá, muitas vezes o filho falava, né? Nossa, meu pai falava que o cadáver ficava pendurado por ganchos. Não, isso não existe, né? Um condicionamento dessa forma. Carniceria, né? Exatamente. Né? Então, existem muitas crenças ainda atribuídas por vivências de outras pessoas que achavam ser dessa forma e disseminavam informação. Então, a hora que a pessoa chega no laboratório, ela se surpreende, na maioria, né, dos laboratórios ao qual eu frequentei, eu posso falar com essa, né, com essa questão do respeito. Então, é um mito também que não existe. Os cadáveres, eles têm um cuidado com o maior respeito possível dentro do tipo de estratégia que a universidade escolheu para mantê-lo. E vale lembrar, né, que a nossa cabeça ela é muito criativa. Então, a gente distorce o nosso redor em menos de meio segundo, processa, decodifica, dá sentido, interpreta e reage a tudo isso. As lacunas que ficam, a gente inventa sem querer do nosso prisma. E aí, é sobre isso, né? Quem passou e inferiu informações e, de repente, generalizou e se tornaram as grandes verdades que são mentiras, né? Exatamente. E, Cris, você falou do sistema nervoso central, né? Eu queria fazer um adendo aqui. Como um todo, é o nosso comando executivo. Né? Então, a gente fala aí da parte do cérebro, da medula, dos nervos. E que o tempo inteiro tá se comunicando, mandando as informações de lá pra cá. São 86 bilhões de neurônios que fazem até o quê? 100 trilhões de sinapses, né? 20 bilhões, se eu não me engano, estão no córtex pré-frontal, né? Então, o que é o córtex pré-frontal, gente? Aqui, ó, põe a mãozinha na testa e... a parte que a gente se orgulha, racional, de planejamento, o ser humano, né? Afinal de contas, é superior. Mas essa parte aqui, ó, os outros 95%, 95% influenciando o tempo todo é o inconsciente. Mas a provocação que eu queria te fazer, um tabu aí, um mito que sempre me perguntam, mas agora do ponto de vista anatômico, de morfologia, enfim. Cérebros masculino e feminino. Tem diferença? Anatomicamente, ele tem uma diferença de tamanho. Perfeito. Né? Existe sim uma diferença morfológica em questão de tamanho. A gente verifica que uma pessoa do sexo feminino, da mesma estatura, mesmo peso, né, tem uma média aí, de volume menor que uma pessoa do sexo masculino com a mesma estatura. Porém, estudos já trazem que na parte funcional não deixa a desejar. Perfeito. Tá? Então, existem diferenças morfológicas até pela característica corpórea. Como o crânio é menor, ele vai ter um volume menor, certo? E isso foi de acordo com os critérios evolutivos da própria espécie. Perfeito. Tá? Mas já se comprovam que as sinapses, as áreas, né, que se tem, né, trabalham de forma ao qual é treinada para tal, né, de qual vai se evoluindo. Entendeu, gente? Entendeu? Tamanho não é documento, não tem nada a ver. Isso daí a gente tem que desmistificar, tirar o tabu. Eu adoro quando me chamam em programas pra polêmica mesmo. Mas e homem e mulher? Por que tem um índice de maior traição de homens? Isso é justificado do ponto de vista cerebral? Não, amor, é cultural. Se ainda tiver um tipo de aceitação nesse lugar, a gente não tem que justificar na caixinha aqui em cima, não é? Não é sobre isso, né? O pessoal, eles tentam justificar tudo pra atribuir culpas, né? Exato. Assim, se não sou eu o culpado, ou é o contexto ou é o outro, né? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira compartilhar com a gente? Uma questão muito importante. As universidades, elas estão de portas abertas, em sua maioria, para receber os visitantes, por mais que não sejam estudantes ou, né, que sejam vinculados à própria universidade, para conhecer o nosso laboratório de anatomia, os laboratórios que se abrem muitas vezes para o público em geral. Então vá, conheça o ambiente, né? Verifique quais são as ofertas que essa própria universidade faz de visitação, porque é um meio que a gente consegue conhecer literalmente como funciona tudo para poder sair com a informação correta. Então muitas vezes o pessoal acha que está tudo meio restrito, e não.
Simplesmente é você lá verificar os dias de visitação, seja para o centro de anatomia, que eu posso estar falando, bem como outros, né, centros que eu gostaria de conhecer tal laboratório da universidade. Muitas delas se permitem essas visitações. Então, eu acho que é muito importante divulgar essa questão. As universidades, na maioria delas, estão de portas abertas para essas visitações, porque senão o pessoal acha que é muito restrito. E graças, né, a todas as informações já estão desmistificando isso, com vários programas que fazem a universidade aberta, né? Mas ainda o pessoal às vezes não tem essa acessibilidade ou até o receio de chegar até elas. Então vá à universidade, se você tem curiosidade, verifique os programas que lá estão para você, né, estar se interagindo. Acho que é muito importante. Legal, Cris. Para fechar então, uma dica que deixe as pessoas mais conscientes e eficientes na vida. O que você diria? Troca de conhecimento. Eu acho que o jeito de você adquirir conhecimento, de você marcar a vida de uma pessoa é trocar. Então, eu acho que se você pudesse deixar uma fala para todos, se permita a troca. Porque é ali que você vai estar aprendendo e você vai estar deixando de você um pouquinho nos outros também. Ou seja, você vai estar ensinando ali. Que legal. Obrigada, Cris. De nada. Não foi combinado, tá, gente? Eu prometo que não, mas no meu livro novo de Neurociência Aplicada à Alta Performance, O Cérebro em Ação, essa é a minha frase no capítulo de agradecimentos. A troca que transforma e o encontro que promove novos sonhos. Então, é o meu lema pessoal. Não é à toa que você tá aqui hoje. Acho que a gente vem se complementando e impulsionando. Cris, obrigada por ter vindo. Agradeço. Pela participação, pela disponibilidade e pela troca no final do dia. Eu que agradeço, Marina, pelo convite. Agradeço a todos que participaram de alguma forma dessa construção. Eu tenho certeza que foi um momento de troca que estará ali gravadinho no meu sistema nervoso para a gente conseguir compartilhar essas informações a todos. Muito obrigado. Legal. Gente, se você gostou, deixa o seu like, compartilha, manda pros amigos, QR Code aqui em cima para conhecer mais o nosso portfólio. A gente faz consultoria, palestras, treinamento de soft skills, comunicação, jornada de desenvolvimento. Tudo o que você quiser e envolva o poder da mente em ação, a gente faz, certo? Um beijo, até a próxima.